Meus pais venderam minha casa de férias por $450.000. Uma casa que passei 12 anos comprando e construindo. Quando descobri que tinham usado uma procuração falsificada, minha mãe apenas disse, friamente: "Você sempre desperdiçou dinheiro com coisas sem sentido. Precisamos desse dinheiro para garantir o futuro do seu irmão." Não consegui conter um sorriso, porque a casa que eles venderam era, na verdade. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Espero que você esteja tendo um dia maravilhoso, onde quer que esteja. Adoraria saber de qual cidade ou país você está assistindo e que horas são aí. Agora, vamos começar nossa história juntos. Meu nome é Ethan e eu sou o que se pode chamar de um responsável da minha família. Aos 35 anos, construí uma carreira sólida como arquiteto, um trabalho que exige precisão, paciência e um respeito saudável por alicerces firmes. Qualidades que, ironicamente, sempre faltaram na minha própria casa enquanto eu crescia. Engraçado como a gente acaba se atraindo por profissões que preenchem um vazio, ou talvez expressem um protesto silencioso contra o caos que conhecemos tão bem. Minha família, que Deus os abençoe, sempre preferiu os grandes gestos, os esquemas mirabolantes, ao invés da construção lenta e constante. O peso das escolhas deles, dos sonhos deles, quase sempre recaía sobre meus ombros. Invisível, não reconhecido. Ainda me lembro do gosto amargo e velho do café de posto de gasolina na minha língua. A única coisa que me mantinha acordado durante aquelas madrugadas na faculdade. Não para estudar para as provas finais, mas para terminar trabalhos de desenho freelance. O dinheiro não era para livros ou macarrão instantâneo. Ia direto para mamãe e papai, depois que mais um investimento certeiro do papai fracassava, deixando-os com outra prestação de hipoteca que eles não podiam pagar. Ou da vez em que eu estava arrumando a mochila para as minhas primeiras férias de verdade, uma trilha pelas Sierras que eu planejava há mais de um ano. A ligação veio da mamãe. A voz dela era uma mistura cuidadosamente equilibrada de pânico e decepção. "O Léo, ele precisa de dinheiro para pagar a fiança." "Foi só uma bobagem de juventude, Ethan", disse ela, minimizando uma acusação de direção imprudente e danos materiais como se fosse uma travessura qualquer. Minhas botas de caminhada voltaram pro armário. O cheiro de pinho e o gosto de aventura foram embora com elas. Esse era o ritmo da nossa vida. Léo tropeçava. Eu o segurava. E mamãe e papai reescreviam a história. Mas, no meio daquela rotina silenciosa de responsabilidade, eu cultivava um sonho. Algo real, um consolo tangível que eu mesmo estava construindo com as próprias mãos, a casa em Whispering Pines. Não era apenas madeira e pedra. Era uma parte de mim. 12 anos da minha vida. Minhas economias, meu suor, tudo cristalizado em um santuário às margens do Lago Miller. Eu a encontrei por acaso. Era uma carcaça esquecida, meio engolida pela era. As janelas pareciam olhos vazios olhando pro lago. Cheirava mofo, a tempo perdido. Mas eu enxerguei além. Vi os ossos fortes da estrutura, as vigas firmes, a chaminé de pedra ainda de pé, orgulhosa. O corretor me olhou como se eu fosse louco. "Isso aí é caso de demolição", filho disse, balançando a cabeça. Mas eu não queria destruí-la. Eu queria dar uma nova vida a ela. E foi assim que começaram os fins de semana mergulhado em trabalho. Os dias da semana revisando projetos que eu mesmo desenhava. Cada martelada, cada tábua lixada com cuidado, era como uma meditação. Aprendi a lidar com encanamentos complicados, a passar fiação elétrica por conduítes antigos e a fazer molduras de sanca com perfeição até que meus dedos ficassem em carne viva e minhas costas gritassem de dor. O cheiro de cedro envelhecido misturado com tinta fresca virou meu perfume. O calor do sol batendo no deck recém-instalado, onde eu já me imaginava velho, observando netos que nem existiam ainda aprendendo a pular pedras no lago, essa era a minha recompensa. Whispering Pines não era apenas uma casa. Era meu coração transformado em algo palpável. Meu plano era fazer dela um pequeno retiro ecológico, um lugar onde outras pessoas pudessem encontrar a mesma paz que eu encontrava no abraço silencioso daquela paisagem. Mas minha família via isso com uma mistura de confusão e um leve desdém. Minha mãe, Eleanor, uma mulher cujo charme era tão bem lapidado quanto seus talheres de prata, nunca entendeu por que eu colocava tanto dinheiro e energia naquele casebre velho, como ela chamava.
Aos poucos, percebi que o amor dela era condicional, preso à aparência, à imagem que projetávamos de uma família bem-sucedida. É para o bem da família, Ethan. Você vai entender, um dia ela dizia sempre que tomava uma decisão que soava mais como um decreto. Era como uma luva de seda escondendo um punho de ferro. Meu pai, Richard, era mais dócil, mais moldável. Um homem que um dia teve ambições, mas que foi sendo corroído por uma sucessão de fracassos financeiros até se tornar alguém permanentemente ansioso. Ele depositava toda a sua esperança no Léo, acreditando que meu irmão poderia não só restaurar a fortuna da família, mas também curar seu próprio ego ferido. Raramente enfrentava Eleanor, seu silêncio era a forma dele consentir com tudo. E então tinha o Léo. Meu irmão. 5 anos mais novo, mas anos-luz à frente em termos de adoração parental. Ele era um menino de ouro, carismático, cheio de charme, com uma habilidade quase mágica de convencer nossos pais de que seu próximo plano mirabolante seria a virada de jogo. Ele era, para dizer o mínimo, alérgico ao trabalho duro. Preferia viver na câmara de eco da própria genialidade inventada. Certa vez, ele apareceu na casa durante a reforma. Observou meu esforço coberto de poeira com um sorriso de deboche. Ainda brincando com esse seu projetinho sujo, Ethan? Perguntou, antes de engatar no monólogo sobre um novo aplicativo revolucionário que ele estava desenvolvendo. O primeiro abalo real, aquele que deveria ter me alertado de verdade, veio alguns meses antes de tudo acontecer. Léo, como sempre, tinha outra ideia imperdível, uma plataforma de mídia social baseada em criptomoedas que, segundo ele, iria redefinir a comunicação global. Ele precisava de um grande investimento. E, como sempre, meus pais vieram direto a mim. Foi durante um jantar em família. O cheiro do frango com alecrim da mamãe, que antes era reconfortante, naquela noite me pareceu enjoativo. A conversa fluiu naturalmente para o brilhantismo de Léo e sua necessidade urgente de capital. Lembro da pressão esmagadora dos olhos de Léo se estreitando, calculistas, quando expliquei que não podia simplesmente liquidar minhas economias da aposentadoria. Mamãe suspirou daquele jeito teatral e sofrido que ela havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Ah, Ethan, sempre tão cauteloso. Às vezes, é preciso arriscar muito para ganhar muito. Acabei cedendo parcialmente. Dei uma quantia que, para mim, era significativa. Mas para eles? Muito abaixo do que esperavam. A tensão na sala não desapareceu. Ficou lá. Congelada. Dura. Fria. Aquele deveria ter sido meu alerta final. Mas preferi ignorar a sirene berrando na minha frente. Um mês depois, surgiu uma oportunidade na minha empresa, uma missão de 3 meses no exterior, para gerenciar um projeto prestigiado em Singapura. Um divisor de águas na minha carreira. Uma chance que eu não podia recusar. Comecei os preparativos. Fiz as malas. Deixei um conjunto extra de chaves do meu apartamento principal, não do chalé, que, até onde eu sabia, estava guardado separadamente com meus pais. Só para regar as plantas, eles disseram. Verificar a correspondência. Uma coisinha de rotina. Coisa de família. Ou, pelo menos, o tipo de coisa que eu achava que famílias faziam. A ironia disso, olhando agora em retrospecto, é amarga como fel. Enquanto eu ajudava a construir alicerces pelo mundo, o único que realmente importava, o da minha própria casa, estava prestes a ser explodido. As primeiras semanas em Singapura foram um turbilhão. O trabalho exigia muito, as horas eram longas, mas eu prosperava diante do desafio. A umidade era um baque, um cobertor grosso e molhado que grudava na pele assim que você saía à rua. Tão diferente do ar fresco que eu sempre associei aos pinheiros sussurrantes do lago. Ainda assim, havia algo na energia daquela cidade, um zumbido constante de inovação que conversava com minha alma de arquiteto. Por um tempo, quase consegui esquecer a sensação corrosiva que havia se instalado no meu estômago antes de embarcar. Aquela amargura sutil, mas persistente, do último jantar em família. Então os sussurros começaram. Não dentro da minha cabeça, mas na linha chiada de uma ligação internacional. Era a senhora Henderson, Martha Henderson, uma vizinha de uns 60 e poucos anos, gentil, que sempre mantinha um olho no chalé quando eu não estava por perto. Ela deixou uma mensagem de voz, meio cortada, tensa. Ethan, querido, aqui é a Martha Henderson.
Achei que você devia saber, tem gente, parece que de forma bem permanente, na sua casa. Luzes acesas o tempo todo. Carros que eu nunca vi por aqui. A ligação caiu abruptamente, engolida pela distância que nos separava. Mesmo com o calor tropical entrando pela janela do meu apartamento, um arrepio subiu pela minha espinha. Permanente. O que ela quis dizer com isso? Tentei retornar a ligação imediatamente. E de novo, 1 hora depois. Todas as vezes, a chamada caía direto na caixa postal. A voz alegre e gravada da Marta soava em dissonância cruel com o nó de ansiedade que agora me roía por dentro. Tentei racionalizar. Talvez eu tivesse esquecido de contar a ela sobre alguma equipe de manutenção que eu tivesse contratado. Mas eu não tinha contratado ninguém. Talvez fosse um mal-entendido. Um reflexo estranho vindo do outro lado do lago. Mas Marta nunca foi de ter devaneios. O desconforto virou um pavor frio, que se alojou firme no estômago, fazendo o lombo local que eu comera no jantar revirar amargamente. Dias depois, a lâmina digital me atingiu de cheio. Eu estava conectado à minha conta bancária nos Estados Unidos, só tentando transferir alguns fundos. Foi quando meus olhos se fixaram em uma transação recente, um depósito enorme e inesperado. $450 mil. Meu ar travou no peito. A linha do memorando era clara. Receitas Clínicas 24 Lakeview Drive. Logo abaixo, uma notificação que eu havia ignorado, um e-mail de um grupo imobiliário do qual eu nunca tinha ouvido falar. Apex Property Solutions. O assunto. Esse ficou cravado na minha memória como uma cicatriz. Parabéns, Sr. Ethan Reis, pela conclusão bem-sucedida da venda da sua propriedade. Meus dedos tremiam tanto que mal consegui segurar o celular, que escapou da minha mão e caiu com um estrondo no chão de teca polida. Quando peguei de volta, a tela estava estilhaçada, uma verdadeira teia de rachaduras, um reflexo cruelmente preciso do que acabará de acontecer com meu mundo. Fragmentos afiados de vidro se cravaram na palma da minha mão. A dor física foi apenas um sussurro distante diante da explosão surda que reverberava no meu peito. Em anexo ao e-mail estavam os documentos contrato de venda, papéis de encerramento, uma procuração, todos assinados com algo que parecia terrivelmente com a minha assinatura. Não esperei. Minhas mãos tremiam demais para digitar, então usei comandos de voz para iniciar uma chamada de vídeo com meus pais. A imagem oscilou, depois estabilizou, revelando a cena familiar da sala de estar deles. Mamãe arrumava flores em um vaso com calma ensaiada. Papai fingia ler o jornal. E Léo? Léo pairava ao fundo, uma sombra cheia de autoconfiança. Seus olhos fitaram a câmera com um brilho inquietante, parte antecipação, parte arrogância. Expliquem isso, consegui dizer, a voz rouca, mostrando o celular com a tela quebrada, onde o e-mail ainda piscava. Agora. Mamãe Eleanor levantou os olhos com uma expressão de surpresa cuidadosamente moderada. Ethan, querido, o que houve? Você está horrível. Papai murmurou algo sobre a conexão estar ruim. Léo só sorriu. O chalé, continuei, minha voz ganhando um tom cortante. Apex Property Solutions. $450 mil. O que vocês fizeram? A farsa ruiu. Eleanor pousou as flores devagar, e seu rosto endureceu na máscara autoritária que eu conhecia desde criança. Está bem, Ethan. Sim. Nós vendemos. Sem desculpas. Sem hesitação. A frieza brutal daquelas palavras tirou o ar dos meus pulmões. Você sempre desperdiçou dinheiro com coisas inúteis, ela continuou, se agarrando àquela cabana podre. Aquilo era um buraco de dinheiro. Precisávamos daquilo. A família precisava. O aplicativo do Léo vai ser revolucionário. Ethan, este é o momento dele. Os rostos na tela começaram a se desfocar, como se minha visão se recusasse a registrar o que eu estava ouvindo. Era isso que família significava para eles? Um recurso a ser explorado? 12 anos de sonhos, de esforço físico, de investimento emocional, reduzidos a uma coisa sem sentido? Uma cabana decadente? Pensei nos amanheceres que assistia da varanda. No canto dos mergulhões do outro lado do lago. Na sensação da madeira gasta sob meus pés descalços.
Cada lembrança era como uma faca cravando mais fundo. Sem sentido, sussurrei, a voz falhando. Aquele chalé era 12 anos da minha vida. Era o meu futuro. Papai finalmente falou, num fio de voz. Era para o seu bem, filho. Precisávamos agir rápido. O Léo recebeu uma oferta grande de um investidor, mas ele precisava de capital inicial. Foi a única solução. Encorajado, Léo se aproximou da câmera, com o sorriso debochado se ampliando no rosto. Relaxa, Ethan. De verdade. Era só um monte de madeira velha. Assim que meu app explodir, eu compro 10 cabanas dessas pra você. Você vai ver. Vai nos agradecer. A chamada continuou. A imagem permanecia ali, mas eu já não estava mais presente. Eu era só um náufrago, à deriva no meio de um mar de traição. Não era apenas sobre a casa. Nem sobre o dinheiro. Era a crueldade casual. O desprezo absoluto e silencioso. A rejeição dos meus sonhos, do meu trabalho por parte das mesmas pessoas que, mais do que tudo, deveriam me amar, me proteger. Para eles, aquilo era amor. Para mim, era o preço da utilidade. Meu valor se resumia a ser um meio para um fim. O fim chamado Léo. A ligação terminou. Não lembro quem desligou. Fiquei ali, sentado no calor abafado de Singapura, o celular destruído ainda na mão, até a primeira luz do amanhecer atravessar as persianas. Uma luz fria, cinzenta, sem compaixão. E foi nessa luz que algo mudou dentro de mim. A dor não passou. Mas ela se solidificou. Se tornou algo mais afiado. Mais claro. Aquilo não tinha sido um gesto impulsivo. Foi planejado. Calculado. Um roubo, disfarçado de preocupação familiar. Uma lembrança emergiu da neblina nítida, incômoda. Meses antes da minha viagem. Depois daquele jantar desconfortável em que me pressionaram, mais uma vez, por dinheiro para o tal aplicativo do Léo. Algo mudou neles naquela noite. Havia uma frieza nova nos olhos deles. Uma distância, quando tentei explicar, com todo o meu coração, porque os pinheiros sussurrantes significavam tanto para mim. Eles não ouviram. Só calcularam. Seus olhos passaram por mim como se eu fosse uma vitrine. Chloe, eu disse, naquela época, num telefonema aflito. Uma amiga dos tempos de faculdade, hoje uma advogada corporativa sagaz. Sinto como se me vissem como um caixa eletrônico ambulante, e o Vesperian Pines é meu cofre. Como se tivessem direitos sobre ele. Chloe, sempre prática, respondeu sem rodeios. Então proteja. Isole. Crie uma barreira legal. Se esse projeto é sério para você, trate como um negócio. Não como um capricho. E assim fizemos. Ao longo de semanas discretas, reuniões silenciosas, trocas de e-mails cautelosos, fundamos a Vesperian Pines Sanctuary LLC. A cabana, sua escritura, tudo foi formalmente transferido de Ethan Reis, pessoa física, para a recém-criada Sociedade de Responsabilidade Limitada. Eu era o único diretor administrativo. Mas os registros públicos de propriedade foram propositalmente ofuscados, camadas e mais camadas de estrutura legal corporativa protegiam tudo. Criei até um endereço e conta bancária exclusivos para a empresa. Na época, tudo aquilo pareceu um gesto quase paranoico. Uma camada de ceticismo exagerado. Quem precisa de uma LLC para uma casa de férias, pensei, envergonhado da minha própria desconfiança. Agora? Aquela precaução silenciosa era a única coisa me separando do colapso total. Eles achavam que tinham vendido a cabana de Ethan Reis. Mal sabiam que tentaram fraudar uma corporação. E aquela corporação era eu. O voo de volta aos Estados Unidos foi um borrão ar reciclado, raiva fervente. Cada hora se arrastava, alimentada por café morno e um ensaio mental obsessivo da tempestade que eu estava prestes a soltar. A dor da traição não havia diminuído. Tinha sido lapidada. Afiada como uma lâmina. Assim que o avião pousou, fiz minha primeira ligação, Chloe. Nos encontramos no escritório dela, no centro da cidade.
O ambiente de aço escovado e concreto frio contrastava violentamente com a madeira quente e os espaços banhados de sol que eu sempre sonhei para os pinheiros sussurrantes. Chloe, sempre calma e metódica, escutava atentamente enquanto eu descrevia a videochamada. Sua expressão ia se tornando cada vez mais dura a cada detalhe que eu contava. Ela já tinha recebido cópias dos documentos de venda forjados pela imobiliária, que eu havia encaminhado logo depois da ligação. Eles são de Singapura. Descarados, disse ela, tocando com a unha impecavelmente feita na procuração falsificada. Mas também, incrivelmente burros. Ela confirmou que, conforme o plano de contingência que havíamos preparado, já havia notificado os compradores o Sr. e a Sra. Henderson e o corretor deles sobre a existência da Whispering Pines Sanctuary LLC. O comunicado foi cuidadosamente redigido, alertando sobre uma disputa de propriedade significativa e uma tentativa de transferência não autorizada do imóvel localizado na 24 Lakeview Drive. Isso teria causado, no mínimo, confusão suficiente para travar qualquer nova transação e, mais importante ainda, impedir que meus pais tivessem acesso imediato ao valor total da venda, caso ainda não o tivessem recebido. Com o plano em mãos e a raiva em ebulição, fui até a casa dos meus pais. A rua familiar, o gramado bem aparado, até a velha caixa de correio meio torta que eu mesmo já havia endireitado incontáveis vezes. Tudo estava diferente. Estranho. O ar na sala de estar deles parecia pesado. Uma mistura sufocante de falsa hospitalidade e o cheiro metálico da minha raiva contida. Tinham redecorado tudo. Sofás novos, luxuosos. Uma televisão de tela plana absurda. Um pequeno mimo, talvez, em celebração ao sucesso de Léo. Mamãe praticamente saltitava de empolgação, os olhos brilhando com uma energia nervosa, quase maníaca. Ela me desafiava a dizer algo. Léo estava jogado em um dos sofás novos, o telefone colado no ouvido. Caminhava de um lado para o outro falando alto sobre a sinergia, retenção de usuários e métricas de engajamento. Quando me viu, apenas assentiu com a cabeça, como se eu fosse um entregador. Meu pai, Richard, estava mais calado. Evitava meu olhar, murmurando algo como "é bom te ver em casa", enquanto desviava os olhos. A farsa me sufocava. No dia seguinte, Chloe enviou as intimações. Não para a casa dos meus pais, mas para cada um deles individualmente, incluindo Léo. Convocando-os formalmente ao seu escritório. O cabeçalho era simples e direto. Chloe Davis e Associados, que escritório de advocacia. O assunto: questão jurídica urgente envolvendo a propriedade localizada na 24 Lakeview Drive ativo da Whispering Pines Sanctuary LLC. Aquela sigla, aquele nome cuidadosamente escolhido e desconhecido por eles, era o primeiro aviso. Quando chegaram ao escritório, estavam nervosos. A pose de confiança habitual já mostrava sinais de rachadura. Eleanor tentou tomar o controle imediatamente, a voz alta demais para a sala de conferência silenciosa e elegante. Ethan, isso é absurdo. Chame sua amiguinha advogada. Podemos resolver isso como família. Mas havia uma mesa de mogno antiga entre nós, larga o suficiente para parecer um oceano. Chloe, impecável em sua postura e calma, indicou para que se sentassem. Não desperdiçou um segundo com cordialidades. Senhor e Senhora Reis. Senhor Léo Reis começou, com a voz firme. Convidamos vocês para discutir a tentativa de transferência não autorizada e fraudulenta de um ativo pertencente ao meu cliente, Whispering Pines Sanctuary LLC. Ela empurrou, com elegância, um conjunto encadernado de documentos sobre a mesa polida. Em destaque, a propriedade conhecida como Whispering Pines Cottage, situada na 24 Lakeview Drive. O rosto do meu pai empalideceu. Ele balbuciou. Eu não entendo. Ethan era o dono da casa. Nós tínhamos uma procuração. Começou a vasculhar nervosamente a pasta que traziam consigo, à procura do documento falsificado. Léo tentou manter arrogância, soltando um riso debochado. Mas a segurança habitual estava começando a desmoronar. Isso é só um truque jurídico. Ele está exagerando, tentou Eleanor, num tom forçado. Pelo contrário, rebateu Chloe, o olhar firme como aço. Ela apontou para os documentos que havia colocado diante deles. Estes são os registros de constituição da Whispering Pines Sanctuary LLC, devidamente protocolados no cartório do secretário de Estado há quase 6 meses.
E eis aqui ela tocou outro papel com firmeza, a escritura oficial registrada, transferindo a propriedade integral do imóvel localizado na 24 Lakeview Drive do Sr. Ethan Reis para a Whispering Pines Sanctuary LLC, com data de 5 meses atrás. Muito antes, portanto, da suposta procuração que vocês dizem ter sido assinada. E certamente antes da tentativa de venda fraudulenta. Ela fez uma pausa, deixando as palavras afundarem na sala silenciosa. A propriedade que a senhora tentou vender, senhora Reis, não era mais um bem pessoal de Ethan Reis no momento da transação. Ela era e sempre foi, desde então, propriedade exclusiva de uma entidade legalmente distinta. O rosto de Eleanor perdeu a cor. A fachada cuidadosamente montada de preocupação materna começava a rachar, revelando algo muito mais duro e feio por baixo. Mas ele é o dono da LLC, não é? Ela rebateu, a voz vacilando. Então é a mesma coisa. Foi então que falei, com uma firmeza surpreendente, sem o menor traço do tremor que me atormentava há semanas. Não, mãe. Não é a mesma coisa. E mais importante que isso, a procuração que vocês usaram naquele papel fraudulento? Eu nunca assinei. Chloe assentiu lentamente. O que nos leva à questão mais grave, a falsificação. Ela puxou outro conjunto de documentos. Aqui está a declaração juramentada do Sr. Reis, confirmando que ele estava fora do país na data em que a procuração foi supostamente assinada e autenticada. E também temos um relatório preliminar de análise forense de caligrafia, que ele encomendou em Singapura, comparando a assinatura na procuração com assinaturas verificadas e autênticas. Ela deixou o peso do próximo momento se acumular antes de continuar. O relatório é categórico, apresenta inúmeras inconsistências e traços claros de uma falsificação grosseira. Mas o verdadeiro golpe ainda estava por vir. Chloe diminuiu a luz da sala de reuniões. Caminhou até o controle e ligou o grande monitor instalado na parede. Antes de o Sr. Reis viajar para o exterior, ele instalou um novo sistema de segurança em seu escritório em casa e explicou, a voz firme, exigindo atenção total. Esse sistema inclui uma pequena câmera de movimento voltada para sua mesa de trabalho. O local onde ele costuma deixar documentos confidenciais. Ela clicou no mouse. A tela acendeu. A imagem era clara. Data e hora marcadas no canto da gravação. Meu escritório. Minha mesa. E meus pais. Eleanor, o rosto contraído em concentração, mexia nervosamente nos papéis sobre minha mesa. Richard estava logo atrás dela, espiando por cima do ombro, tão tenso quanto. Ele puxou um documento fiscal antigo que eu havia assinado anos antes. Eleanor o pegou, alisou com cuidado, e então sacou um formulário de procuração em branco, claramente um modelo genérico baixado da internet. Com movimentos lentos e calculados, quase infantis, ela começou a praticar minha assinatura em uma folha de rascunho, comparando com o original e alternando entre tentativas desajeitadas e hesitantes. Richard murmurava incentivos. Então Léo apareceu na porta. Sua voz soou com nitidez no microfone da câmera áspera, impaciente. Já terminaram. Vamos logo com isso. O investidor está esperando a confirmação. A cena final era quase insuportável de assistir. Richard abriu uma velha maleta. De lá, tirou um carimbo de tabelião, visivelmente empoeirado, provavelmente de algum negócio falido há décadas. Houve um momento de hesitação. E então, em um movimento ligeiramente borrado, um deles impossível dizer qual carimbou o documento falsificado. Na sala de reuniões, minha mãe soltou um suspiro sufocado. Meu pai cambaleou, levando a mão ao peito, pálido como cera. E Léo? Léo estava em choque absoluto. Pela primeira vez em sua vida, ele não tinha uma palavra sequer. O queixo caído, os olhos arregalados. A presunção, a arrogância, tudo havia desaparecido. Restava apenas o rosto nu da culpa. Isso não é, você não pode, murmurou Eleanor, a voz embargada. Mas não era de tristeza. Era o medo da verdade. Era o medo de finalmente serem vistos como realmente eram. Ah, mas eu posso, mãe, falei, as palavras afiadas como cacos de gelo. Tenho aqui provas de falsificação, fraude imobiliária, conspiração para cometer fraude, e uso de um selo notarial extinto para autenticar documentos falsos. Fiz uma pausa, depois inclinei-me para a frente, olhando diretamente nos olhos dela.
Veja bem, vocês não tentaram apenas vender a minha casa. Vocês tentaram me vender junto com ela. Meu olhar cortou na direção de Léo, que encolheu os ombros como se tivesse levado um soco. Eleanor finalmente conseguiu falar, mas o que saiu foi um grito estridente, desesperado. Você vai fazer isso com sua própria mãe? Com a sua família? Depois de tudo que fizemos por você? Levantei-me devagar. Cada movimento carregava o peso de anos de mágoa engolida. Toda a raiva sufocada, todas as vezes que me curvei sob os fardos que não eram meus, se cristalizaram naquele instante em um momento de clareza fria, implacável. Tudo o que vocês fizeram por mim? Repeti, minha voz baixa, mas carregada como chumbo. Ou tudo o que eu fiz por essa família, só para ser descartado? Para ver meus sonhos, meu trabalho, a minha própria identidade serem jogados fora como se não valessem nada? Olhei direto para ela, sem piscar. Você não falsificou só a minha assinatura, mãe. Você tentou falsificar minha vida, dobrá-la à sua vontade, para servir aos interesses do Léo. Apontei para a tela, onde a filmagem seguia congelada. Esta é LLC. Esta é evidência. Isso é eu tomando minha vida de volta. Os 450 mil dólares que você recebeu do senhor e da senhora Henderson agora são evidência num caso sólido de fraude. Continuei, com a firmeza de quem já não tinha medo. Minha empresa, a Visper Empire Sanctuary LLC, buscará restituição integral, com danos morais e custas judiciais. Chloe entrou no momento exato, sua voz cortante como o som de um martelo de juiz. E os Hendersons, naturalmente, também esperam ver esse dinheiro de volta, disse ela, fria e precisa. Já foram informados por nossa equipe jurídica sobre a natureza fraudulenta da transação. Seus advogados estão neste momento preparando uma ação civil para a recuperação de valores e danos adicionais. E estão, compreensivelmente, avaliando opções quanto às medidas criminais cabíveis. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pela respiração curta e irregular de Richard. A maré não havia simplesmente virado. Ela tinha sido arrastada por um tsunami. O efeito imediato naquela sala de reuniões foi puro caos, um contraste gritante com a calma meticulosa da apresentação de Chloe. Eleanor oscilava entre descrença e desespero, a máscara desabando. Num instante, gritava de indignação, no seguinte, implorava entre soluços. Ethan, você não pode fazer isso. Nós vamos acabar arruinados. Pense na saúde do seu pai, no escândalo. Sua voz, normalmente controlada, agora tremia com um pânico cru, quase animalesco, um tom que eu nunca tinha ouvido sair dela. Richard se afundou na cadeira. Parecia um homem acabado. O rosto sem cor, os olhos se movendo entre mim e Chloe como se procurassem uma saída que não existia. Léo, claro, foi o primeiro a reagir com agressividade, seu medo tomando a forma de um ataque infantil. Você armou tudo isso contra a gente. Cuspiu, a voz trêmula. Sempre teve inveja de mim. Queria me ver falhar. Encarei-o, e dessa vez a dor que aquelas palavras costumavam causar já não existia mais. Era só eco vazio. Vocês se colocaram nessa, Léo, respondi, a voz baixa, firme. Sua ganância. Seu senso de direito. A disposição da mamãe e do papai de sacrificar qualquer um por esse seu potencial. Eu só ergui uma barreira de proteção. Vocês estavam tão cegos pela própria arrogância que nem perceberam. Chloe interveio então. Seu tom profissional, firme e calmo, era a âncora que mantinha todos na realidade enquanto a tempestade emocional nos engolia. Ela começou a descrever, em detalhes, os desdobramentos jurídicos imediatos. O processo civil movido pelos Hendersons agora era uma certeza. Os fundos que haviam recebido estavam claramente ligados a um esquema de fraude e seriam examinados com todo o rigor possível. Acusações criminais por falsificação de documentos, fraude eletrônica e fraude postal eram altamente prováveis, principalmente diante das provas em vídeo diretas, nítidas e irrefutáveis. Meus pais precisariam contratar uma assessoria jurídica competente com urgência. Não havia mais como encobrir ou apagar o que havia acontecido. Os dias que se seguiram foram um borrão de correspondências de advogados, ligações entre escritórios e silêncio total por parte dos meus pais. Nenhuma ligação, nenhuma explicação. Apenas o vazio.
Os Hendersons, um casal de aposentados que havia investido suas economias de vida inteira naquela casa à beira do lago, sonhando com uma aposentadoria tranquila, estavam devastados. Com razão. Seus advogados se moveram com rapidez e precisão. Fiquei sabendo, através de conversas nos bastidores jurídicos, que meus pais já haviam gastado boa parte do valor do sinal, a maior parte, claro, no projeto de Léo, que mais uma vez provou não ter nem produto, nem plano, nem futuro. Isso só aprofundou o buraco financeiro e jurídico em que eles estavam afundando. A imagem respeitável que meus pais tanto se esforçaram para construir na comunidade local começou a ruir. A fachada desmoronava. Mesmo com Chloe gerenciando a divulgação das informações com extremo cuidado, protegendo meus interesses enquanto deixava a verdade vir à tona, as notícias, como sempre, encontraram um caminho. E logo os sussurros viraram expressões de choque entre amigos da igreja, conhecidos do clube, parentes distantes. A vergonha, posso imaginar, pesava como chumbo sobre Eleanor, uma mulher que sempre valorizou mais as aparências do que a realidade. Então vieram as mensagens. Vozes engasgando de culpa, textos desesperados, e-mails carregados de manipulação emocional. Como você pode ser tão cruel, Ethan? Lamentava minha mãe em uma mensagem de voz. Somos sua família. Vamos perder tudo. Meu pai me mandou um e-mail desconexo, implorando por ajuda, pedindo um empréstimo. Queria que eu interviesse, que detivesse a avalanche jurídica antes que o soterrasse de vez. Cada mensagem era uma nova tentativa de me puxar de volta para a órbita disfuncional deles, como se eu fosse responsável pelas consequências de suas escolhas. Meu peito doía. Era como um membro fantasma. O impulso de cuidar, de consertar tudo, de proteger, ainda estava ali. Por um breve momento, vacilei. A imagem do rosto cansado do meu pai, da compostura desmoronada da minha mãe, mexia com algo antigo dentro de mim, um instinto moldado por anos de silêncio e resiliência. Mas então olhei para a aquarela de pinheiros sussurrantes que Chloe havia me dado. Estava pendurada na parede do meu apartamento, silenciosa e forte. E me lembrei da frieza nos olhos deles naquela videochamada. Do sorriso cínico de Léo. Não sussurrei para o vazio da sala. Desta vez, não. Desta vez, a dor e as consequências eram responsabilidade deles. Instruí Chloe a gerenciar toda e qualquer comunicação. Mudei meu número. Foi como amputar um membro gangrenado para salvar o corpo. Durante esse período turbulento, um gesto inesperado me alcançou como uma boia em mar aberto. Minha tia Carol, irmã mais nova da minha mãe, entrou em contato. Sempre foi mais reservada, prática, alheia aos dramas de Eleanor. Mas dessa vez, ela ligou direto para mim. Contei tudo. Sem filtros. A verdade crua. Ela ouviu. Silenciosamente. Sem interrupções. Quando terminei, ela respirou fundo e disse, com uma tristeza contida: Ethan, sua mãe sempre teve um ponto cego com o Léo. E sempre te enxergou como forte, o que aguentava tudo calado. Sinto muito que tenha sido preciso algo tão devastador para você finalmente desenhar um limite. Sua validação, sua compreensão silenciosa foram como uma explosão em uma ferida que eu nem sabia que era tão profunda. Foi o começo de um novo tipo de conexão familiar, uma baseada na honestidade, não na obrigação. Com o tempo, a poeira jurídica começou a assentar. A Vespere Pine Sanctuary LLC, minha empresa, reafirmou formal e incontestavelmente a propriedade do chalé. Os Hendersons, com a ajuda da Chloe para organizar toda a confusão, conseguiram finalmente uma sentença contra meus pais, que foram condenados a pagar o valor total que haviam desembolsado, além de indenizações por danos e honorários advocatícios. Meus pais foram forçados a vender a própria casa, aquela onde eu cresci, repleta de tantas memórias complicadas, para quitar a dívida. Mudarão-se para um pequeno apartamento alugado. O aplicativo genial do Léo, sem o financiamento ilícito, desapareceu como a névoa da manhã. Ele acabou tendo que aceitar um emprego comum, das 9 às 5, exatamente o tipo de trabalho que sempre zombou. Sua amargura era uma nuvem palpável à sua volta. Acusações criminais finalmente foram apresentadas. Mas, devido à idade deles e à saúde debilitada do Richard, meus pais se declararam culpados de crimes menores, recebendo multas pesadas, liberdade condicional e aconselhamento obrigatório. Não houve prisão, mas suas vidas como conheciam foram irrevogavelmente transformadas.
Minha primeira visita a Whispering Pines depois que tudo desabou foi estranhamente silenciosa. O cheiro de pinho e terra úmida ainda estava ali. O chamado dos mergulhões ainda ecoava pelo lago. Mas o ar dentro da casa parecia pesado, contaminado pelo cheiro fantasmagórico da traição. Abri todas as janelas, deixando a brisa fresca do lago entrar, trazendo mais do que poeira. Caminhei pela propriedade, sentindo com a mão a madeira quente iluminada pelo sol do deck que eu mesmo construí. Tábua por tábua, não era mais apenas um sonho. Era um monumento à minha resiliência, ao meu eu recuperado. Os planos para o retiro ecológico estavam de volta, agora com um sentido mais profundo e verdadeiro. Seria um santuário, sim, mas também um testemunho da força encontrada na escolha por si mesmo. As cicatrizes permanecem, claro. A traição pelo próprio sangue deixa uma marca que nunca desaparece completamente. É uma dor surda em dias chuvosos. Uma sombra que cintila na borda da memória durante férias em família que já não frequento da mesma forma. Mas estou construindo algo novo. Não só com madeira, pedra e pinheiros sussurrantes, mas dentro de mim. Aprendi que não é uma frase feita, limites firmes, porém amorosamente impostos, são a expressão mais verdadeira do autorrespeito. Meu antigo ponto cego, aquele anseio desesperado e infantil pela aprovação e aceitação deles ainda está lá, uma cicatriz tênue, quase invisível. Mas não dita mais meu caminho. Agora encontro minha aprovação dentro de mim. Na satisfação silenciosa de um trabalho bem feito. Nas conexões genuínas que crio com pessoas como Chloe, como a tia Carol. Pessoas que me veem, que me valorizam pelo que realmente sou. A traição da família corta até os ossos. Mas aprendi que também pode criar um espaço dentro de você, um lugar vazio onde o eu mais forte e autêntico finalmente pode criar raízes e florescer. O custo dessa escavação é inegavelmente alto. Mas a liberdade que se encontra do outro lado, uma visão clara e desobstruída do próprio caminho, é absolutamente inestimável. Você já foi forçado a escolher entre sua família e sua própria sobrevivência ou sanidade? Como encontrou forças para traçar sua linha na areia? E o que construiu do outro lado? Gostaria muito de ouvir suas histórias nos comentários abaixo.